Gravando. Quem fala é o Matheus Demarque e na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a superposição de campos e a força que vai gerar a partir dessa superposição de campos. No campo produzido por uma corrente, num fio retilíneo, e o campo natural, entre aspas, de um ímã. Então, na última aula a gente viu que a corrente que passa por um fio retilíneo vai produzir um campo magnético circular e uniforme em volta dessa corrente. E a gente pode descobrir qual o sentido desse campo magnético através da regra da mão direita, em que o dedão vai indicar para onde aponta a corrente e os nossos outros dedos vão indicar o sentido do campo magnético. A gente também viu a interação entre os ímãs, que existe uma força de interação entre eles. Então, será que se a gente sobrepor um campo magnético do ímã com um campo magnético de um fio produzido por um fio, um campo magnético produzido por um fio, a gente vai encontrar uma força entre eles, a gente vai ter uma força de interação entre eles? Então, para a gente tentar chegar nisso, para a gente tentar chegar nessa força, a gente vai partir direto do experimento, que foi realizado pela professora Macari, e o nome do experimento é conhecido como balança de corrente. Então agora a gente vai lá para o experimento e eu vou comentando em cima do vídeo um pouquinho dele, junto com a prof. Macari. Então, com aquele aparato experimental, que a gente vai ver mais para frente de novo, a gente vai observar o comportamento da força que surge da superposição entre o campo magnético de um ímã permanente em forma de U e aquele ímã bem famoso que aparece em vários desenhos animados, que ele tem realmente um formato de U, e o campo gerado em torno de um fio, como a gente comentou antes, quando esse fio for percorrido por corrente. Então, é necessário que tenha corrente para que se produza o campo magnético em volta do fio e o campo próprio, o campo natural produzido pelo ímã U. Então a gente quer ver como é que vai se comportar a força entre esses dois campos. O que vai ocorrer a partir da presença desses dois campos. Então, primeiro momento agora, a prof. Magali ela vai alinhar a bússola que tem no aparato experimental com o campo magnético da Terra. Então, aquele fio que a gente viu antes ali no aparato experimental, ele vai estar totalmente alinhado, mais ou menos alinhado, com a direção norte e sul da Terra, o campo magnético norte e sul da Terra. A primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar a agulha magnética, a direção dela, que no momento é com o magnetismo terrestre, girando o dispositivo para que ela fique a agulha o mais paralela possível a esse fio horizontal do balanço. Bom, então agora a prof. Magali vai conectar as pilhas, que vai ser a DDP, a diferença de potencial do circuito que vai ser trabalhado, e a gente vai identificar também o sentido da corrente, porque o sentido da corrente vai nos dizer qual é o sentido do campo também. Então é bem importante a gente saber qual é o sentido da corrente. Daí a gente vai conectar duas pilhas aqui aos terminais. Notem que a gente tem aqui bolinha preta, bolinha vermelha, que vai ajudar a identificar a orientação, o sentido que circula a corrente nesse fio horizontal. Se vocês olharem aqui em cima, a gente tem uma bolinha vermelha e aqui uma bolinha preta. Então isso nos ajuda a identificar o sentido que a corrente irá circular. Por exemplo, nesta situação, quando eu conectar aqui o plug, esse é o lado positivo da pilha,
e a corrente convencional ela circula do positivo para o negativo, quando eu fechar o circuito, significa que bolinha vermelha está aqui, a corrente vai descer através desse ramo, passar com essa orientação aqui. E esse sentido aqui, da direita para a esquerda, é o que vai mais nos importar nesse momento agora. Porque basicamente, nesse primeiro momento em que não vai ser colocado o ímã ainda, a gente está trabalhando com a aula da semana passada. Então a gente vai identificar qual é o sentido do campo magnético produzido por esse fio com a corrente no sentido da direita para a esquerda. No fio horizontal, subindo pelo outro lado. Então aqui vai a primeira parte. Então, quando a gente identifica qual é o sentido do campo magnético, primeiro passando o campo magnético que passa por baixo do fio, então ele vai reordenar a agulha magnética que antes era ordenada pelo campo magnético da Terra, aquele lá que a prof alinhou paralelamente ao fio. Então vamos dar uma olhadinha agora como ele se comporta quando percorrer corrente pelo fio, como que vai se comportar essa agulha magnética. Observem agora o que acontece com a agulha, com a orientação da agulha magnética da bússola, quando eu fecho o circuito. Vejam que há uma tendência dessa agulha na parte inferior do fio se posicionar neste sentido. O que confere com a regra da mão direita, que a gente conhece, que diz o quê? A corrente no fio está circulando para lá, no sentido do meu dedão. E embaixo do fio, o campo tem que estar com essa orientação. Em cima do fio, o campo tem que estar apontando para o lado de lá. Daí a gente pega uma segunda bússola e observa que ela está com a orientação contrária a essa bússola inferior, indicando sim o sentido do campo magnético. É interessante que quanto maior for a intensidade dessa corrente, mais 90 graus vão ser feitos. Tipo, mais próximo de 90 graus vai ser o ângulo entre o fio e a agulha magnética da bússola. Se a gente usar mais duas pilhas acopladas, essas duas primeiras, isso vai fazer com que a corrente estabelecida fique maior. Vou manter a mesma orientação, observem a agulha. Vejam que agora a deflexão dela ficou maior, porque a corrente é maior. Mas a orientação é igual à primeira, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. É interessante então a gente perceber que ao aumentar a corrente do fio, não vai mudar o sentido do campo magnético produzido pelo fio, mas vai mudar a intensidade desse campo magnético, fazendo com que a agulha magnética da bússola fique mais próxima de 90 graus do fio que produz esse campo magnético. Então agora a gente vai inverter o sentido da corrente do circuito, para ver o que acontece com o campo magnético. O que a gente pode fazer é inverter o sentido da corrente, ou seja, invertemos as pilhas. Vejam que agora o polo positivo vai estar conectado ao terminal preto, que está aqui em cima, deste lado da minha balança. Portanto, a corrente vai se estabelecer ao longo desse fio descendo e no fio horizontal agora ela passa no sentido contrário ao anterior. Então, agora ela está passando da esquerda para a direita. Então, a gente mantém a mesma mão, a mão direita para fazer a regra da mão e inverte o dedão. O dedão agora vai apontar da esquerda para a direita e não mais da direita para a esquerda, que era o sentido anterior da corrente. Se a corrente está vindo para cá, no fio horizontal, na parte inferior, o norte
deve apontar para aquele lado. Vamos conferir. Justo. O norte está para aquele lado. Na parte superior é o contrário. Então, a corrente está vindo, na parte de cima do fio o norte está para cá, na parte de baixo está para o outro lado. Bom, então agora a gente vai dar uma olhadinha como funciona a relação com o ímã e o fio horizontal e o campo produzido por esse fio horizontal. Então agora que vai aparecer a parte nova da aula. Por enquanto era só um experimento mostrando um pouco da aula anterior ainda. Bom, agora a gente vai usar este ímã em forma de U, que estava aqui junto do experimento. Nós não vamos mais prestar atenção na orientação da agulha magnética da bússola, porque quando eu colocar o ímã aqui perto, ela não vai mais corresponder às situações que a gente está analisando. O que nós queremos ver agora é, quando eu fechar o circuito e fizer corrente circular nesse fio horizontal da balança, a gente já sabe que a corrente circulando no fio gera campo magnético, só que agora este campo magnético vai interagir com o campo magnético do ímã em U que está presente. Então, se o campo magnético do ímã em U é de cima para baixo, então significa que o norte do ímã está em cima e o sul do ímã está embaixo, porque as linhas de campo elas saem do norte e entram no sul. Vejam o que acontece na interação então do campo gerado no fio com o campo permanente. Corrente está circulando neste sentido, o fio está vindo para fora. Então, se o fio está indo para fora, quer dizer que a partir da interação desse sistema está surgindo uma força que empurra o fio para fora. Então, por isso que o experimento é conhecido como balança de corrente. Inverter a pilha significa que a corrente vai estar no sentido oposto e o fio vai para dentro. Então, a gente já pode perceber uma dependência do sentido da corrente para o sentido da força. Então, existe uma relação entre o sentido da corrente e o sentido da força. Então, partindo dessa situação aqui, que o fio está indo para dentro do ímã, nós vamos agora inverter o ímã sem mudar o sentido da corrente. Então, agora a Prof. Magali botou o norte para baixo e o sul para cima. Então, agora o campo magnético produzido pelo ímã vai de baixo para cima. Observem que agora vermelho, que é o norte, está embaixo, azul, que é o sul, está em cima. E aí, quando eu fecho o circuito, o fio veio para fora. Sem corrente, com corrente. Então, no momento em que a Prof. Magali inverteu o campo magnético natural do ímã, invertendo o ímã, no caso, a força que antes empurrava para a esquerda, agora ela empurrou para a direita. Então, a gente pode também encontrar a dependência do campo magnético do ímã com o sistema. Se eu novamente inverter as pilhas, significa que agora a corrente vai ser estabelecida de novo neste sentido, o fio vai para dentro do ímã. Ou seja, o sentido de movimento do fio, que surge a partir da sobreposição dos dois campos, do campo gerado no fio com o campo do ímã permanente, este sentido de movimento, a força que surge, depende tanto da orientação da corrente quanto da orientação deste campo magnético permanente. Então, aqui a gente tem uma representação esquemática do experimento com o ímã em U. Então, esse X aqui, ele vai representar a direção da corrente do fio.
Então, o X ele representa como se a corrente estivesse entrando na nossa tela. Então, a gente usaria a regra da mão direita com o dedão apontado para a tela. Então, quer dizer que o sentido do campo magnético produzido por essa corrente é no sentido horário. Então, o campo magnético está girando no sentido horário. E por cima dessa corrente, desse campo magnético produzido pela corrente, a gente tem o campo magnético do ímã U, que vai do norte para o sul. À esquerda do fio, esse campo magnético se soma, tanto o do ímã U quanto o campo magnético produzido pela corrente. Já na direita, esses dois campos magnéticos eles se cancelam. Então, porque o sentido do ímã U é de baixo para cima e o sentido da corrente é de cima para baixo. Então a gente vai encontrar uma simetria na sobreposição desses campos, que vai ser representada mais ou menos assim. E o sentido da força ele vai ser descrito a partir da parte mais intensa do campo magnético para a parte menos intensa do campo magnético, que nesse caso então é da parte onde o campo magnético se somou, que seria a esquerda do fio, para a direita, que é a parte onde o campo magnético se anulou, que é a parte menos intensa do campo magnético. Então o sentido da força vai da esquerda para a direita. E pessoas engenhosas inventaram formas da gente conseguir lembrar para onde aponta cada variável. Então, existem duas regras que a gente pode lembrar que nos vão facilitar a vida quando a gente tiver algum exercício, alguma coisa assim, sobre essa força magnética produzida pela sobreposição dos campos. Então, a gente tem a regra da mão direita e a regra dos 3 dedos. A regra da mão direita, ou a regra do tapa, ela tem mais ou menos essa configuração. Então, nosso dedão vai apontar para onde está a corrente elétrica. A ponta dos nossos 4 dedos vai apontar para onde está o campo magnético. E a palma da nossa mão vai apontar para a força magnética, para onde indica a força magnética. Eu não gosto tanto dessa regra porque pode acabar confundindo com a outra regra da mão direita, que é da corrente e do sentido do campo magnético. Então, a regra dos 3 dedos é com a mão esquerda. Então, eu prefiro trabalhar com essa e com a regra da mão direita para a corrente e o sentido do campo magnético. Então, o nosso dedão ele vai representar a força, o nosso indicador vai representar para onde aponta o campo magnético e o nosso dedo do meio vai representar para onde aponta a corrente. E essa força ela também vai ter algumas dependências no módulo dela. Então, uma das variáveis, uma das dependências do módulo da força é a intensidade do campo magnético produzido pelo ímã. Além disso, tem o seno de θ, que normalmente é 90 graus, então ele é 1, mas é o seno de θ entre o campo magnético produzido pelo ímã e a direção da corrente. E essa força ela também vai depender da intensidade da corrente e ela vai depender também do comprimento do fio. Então, agora a gente vai ver um kit de eletromagnetismo que espero que fique mais claro, que elucide melhor para onde essa força aponta, qual é o sentido, como usar a regra da mão esquerda ou a regra do tapa, seria a regra da mão direita. E eu vou comentando por cima do vídeo da Prof. Magali
E vamos lá dar uma olhadinha agora. Bom, então nós vamos usar essa plaquinha junto com esses componentes que estão aqui, que fazem parte então do kit de eletromagnetismo, que a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Então aqui tem esse plug que a gente pode conectar ou desconectar, e aí o nosso circuito vai funcionar em 2 ramos. As pilhas estão fixas, a corrente é estabelecida neste sentido aqui, a gente tem que botar algum conector aqui de um lado para o outro, fecha, e aqui a gente tem um interruptor, liga e desliga, estabelecendo corrente. Se eu botar o plug aqui, eu elimino esta parte do circuito e a corrente passa a circular através desse outro ramo, que nesse momento também está aberto, mas aqui a gente vai colocar os vários dispositivos que a gente quer observar como se comportam quando passar corrente por eles. Nessa primeira parte a gente vai usar esse dispositivo aqui, que a gente chama então de balança de corrente, tá? Esse dispositivo é o mesmo que a gente viu anteriormente, mas agora ele está na horizontal e não mais na vertical. Equilibrado ali, ele pode oscilar. Nós vamos colocar o nosso ímã em junto dessa extremidade aqui do fio horizontal da balança. Quando o interruptor for acionado, a corrente se estabelece vindo neste sentido aqui. Aqui ela não passa porque a gente tem um isolante. Então, fechando o circuito, corrente aqui no trecho horizontal que está na presença do campo vai circular nesse sentido. Corrente para cá, campo magnético do norte para o sul, deve surgir uma força que vai empurrar o balanço para baixo. Bom, então a gente tem uma corrente que vai de baixo para cima. Então seria a nossa mão esquerda, a gente apontando de baixo para cima. O sentido vai de norte para sul do ímã. Então o campo está da esquerda para a direita. Parece meio complicado virar a mão com o dedo do meio de baixo para cima e o dedo indicador da esquerda para a direita, mas achem uma posição mais confortável. E daí, com o sentido da corrente baixo para cima e o indicador da esquerda para a direita, a força ela vai apontar para baixo. Que no nosso caso aqui não é para baixo literalmente, mas é como se a gente estivesse empurrando para dentro da tela, já que a gente não está de frente pro aparato experimental, a gente está visualizando ele de cima. Então é como se a gente estivesse empurrando a tela do computador e empurrando esse fio para dentro. Como a gente pode perceber. Agora eu vou deixar o vídeo rolando e eu peço para vocês irem parando em cada experimento e irem tentando identificar para onde é que vai apontar a força antes da Prof. Magali mostrar. Então, agora eu não vou falar mais nada, eu vou deixar a Prof. Magali apresentar os próximos experimentos. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum experimento, se não entenderam para onde apontar alguma força, deixem nos comentários que daí eu vou responder vocês e tirar as dúvidas de vocês. Então, segue o vídeo. Bom, agora a gente vai usar esse rolete e o nosso ímã, só que do lado de cá. A gente desconecta o plug, apoia o rolete aqui. Quando o interruptor for fechado, a corrente vai circular nesse sentido. O campo, o norte do nosso ímã está para baixo, então do norte para o sul, o campo magnético está apontando para cima, corrente para cá. Quando o rolete for percorrido por corrente, vai surgir uma força empurrando ele para fora. Bom, agora a gente vai usar de novo esse lado daqui. Vamos colocar o nosso ímã nesta posição e vamos usar este ponteiro que está acoplado a uma pequena bobina, tá? Então, esse aqui a gente pode dizer que é o princípio de funcionamento do galvanômetro de bobina móvel. Então, ele tem uma bobina que, ao ser percorrida por corrente, gera campo magnético
que vai, em presença deste campo do ímã, interagir, gerando então força, resultando na força de interação. Quando a gente observa aqui o enrolamento da nossa bobina, a gente consegue identificar qual é a orientação do campo que vai ser gerado ao longo da direção do ponteiro. Tá? Neste caso aqui, quando acoplar o nosso ponteiro nesta posição e apertar o interruptor, a corrente vai circular neste sentido aqui, e quando a corrente circula neste sentido aqui, vai gerar um polo norte para cima, sul para baixo, ao longo dessa direção do ponteiro. Em presença do campo magnético do ímã, que está ali presente, eu tenho norte aqui, sul aqui. Então, o norte que surge para cima, ele deve interagir com esses dois polos, sendo atraído pelo sul, ao mesmo tempo que é repelido pelo norte. A gente ainda pode usar, aqui tem um fio enrolado, um reostato, tá? Então, se eu deixo o plug nessa posição, essa é o máximo deslocamento do meu ponteiro. Se eu acoplar o meu plug no início aqui desse enrolamento, tá? Onde eu ainda não estou usando a resistência do reostato, continua praticamente a mesma coisa. Mas à medida que eu vou me deslocando sobre o reostato, aumentando a resistência do circuito, diminui a corrente estabelecida, portanto diminui o deslocamento do ponteiro. Quando eu volto aqui sobre o reostato, diminuindo a resistência dele, portanto a resistência oferecida pelo circuito, a corrente aumenta e aí eu volto à situação do máximo deslocamento do ponteiro, porque quanto maior a corrente, maior é o campo gerado na bobina do galvanoscópio. Agora eu vou substituir o nosso ponteiro do galvanoscópio por essa espira, tá? Que vai ser a espira girante. Essa espira ela é constituída, na verdade, de um fio que é um fio contínuo que foi dobrado adequadamente para montar então essa nossa espira, que quando apoiada aqui no nosso suporte, ao longo desse eixo aqui, ela vai girar, porque nos dois lados aqui a corrente vai circular em cada lado no sentido oposto. Em presença deste campo magnético que vai do norte para o sul, gera um binário de forças que faz com que a espira inicie o movimento. A gente toma cuidado para fazer adequadamente o seguinte: de um lado aqui da nossa bobina girante, o fio é desencapado só metade da área. Na outra metade ele continua isolado, sem dar contato. No outro lado, na outra extremidade, ambos os lados estão descascados. Isso faz com que, no momento que se estabelece corrente apertando o interruptor, circula a corrente, na presença desse campo, vai gerar um binário de forças que faz oscilar a minha espira. Se estivesse desse lado todo desencapado, quando ela desse a primeira meia volta, devido à forma que ela foi construída, o binário surgiria no sentido oposto. E ao invés de oscilar, continuando o movimento, ela ia ficar indo e voltando. Então, por isso, a necessidade de manter uma parte isolada. Colocando ali, a gente aperta o interruptor e aí a gente percebe o movimento. Vejam, agora eu substituí aquela única espira por um conjunto de espiras enroladas, todas com a mesma orientação. Então a gente vê este efeito que é a sobreposição daquilo que aconteceu numa espira sozinha. Observem quando abrir o interruptor, o que acontece com esse nosso motorzinho. Agora eu vou colocar no lugar das espiras esse outro enrolamento aqui, tá? Que é uma configuração um pouquinho mais estruturada, mas que funciona exatamente da mesma maneira. De um lado o fio é só metade desencapado, para evitar que o binário de força faça ele oscilar ao invés de girar. Então a corrente está girando sempre num único sentido, nesse conjunto de espiras, e aí a gente vai ver o motor em movimento.
O sentido de rotação depende do sentido que a corrente circula nas espiras e do campo magnético externo. Então, a gente poderia analisar o sentido da corrente na presença do campo e identificar o sentido de rotação, se vai ser horário ou anti-horário. Então tá, pessoal, por essa aula é só. Ela foi bem experimental, entre aspas, porque a gente não está realizando o experimento em si, a gente está só vendo ele, mas é o que dá para fazer agora durante a pandemia. E qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestão, alguma coisa assim, deixem nos comentários aqui do YouTube, que eu vou responder, vou atender vocês. Então tá, até a próxima aula.